Olá, amigos, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos nessa quarta-feira para mais um encontro nosso de estudos que nós sempre fazemos semanalmente. Antes, porém, está aí na nossa tela, nosso WhatsApp, nosso Instagram, para que você tenha em mãos aí para divulgação do nosso trabalho, sempre convidando os amigos, companheiros, para acompanhar esse estudo que toda semana fazemos aqui, sempre uma mensagem de reflexão para o nosso entendimento. Nós vamos inicialmente colocar o texto do Evangelho. Hoje o nosso título de nossa mensagem é na sublime iniciação. Essa é mais uma mensagem de Emmanuel que está no livro Alma e Coração, na lição número 54. Livro Alma e Coração, mensagens muito boas, espetaculares, e com o título, então, Na Sublime Iniciação. Vamos colocar o trecho do Evangelho para início aí, para a nossa oração, em seguida nós voltamos aí com o nosso estudo. Então, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, versículo 48. Convidamos a todos a nossa oração inicial, rogando ao Pai, Deus e a Jesus, o nosso Mestre, as bênçãos para a nossa noite, para essa quarta-feira, em que sempre fazemos um estudo voltado para o nosso campo íntimo. Te pedimos, Senhor, a tua proteção, o teu amparo, o amparo de Mãe Maria Santíssima, que possa visitar todos os nossos lares e todos aqueles que têm acompanhado esse trabalho. Que a tua luz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem. Muito bem, ok. Vamos lá então dar sequência aqui ao nosso estudo, meditação de hoje, na sublime iniciação. Uma mensagem muito bacana, em que Emmanuel começa assim, essa maravilha dessa orientação que ele nos dá hoje. Quando Jesus nos convocou à perfeição, conhecia claramente a carga de falhas e deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Então, sede perfeitos, tal. A gente sempre estudou lá pelo Evangelho que a espiritualidade, Deus nosso Pai, não exige a perfeição imediata, perfeição absoluta. Mas Emmanuel então vem clarear por que ele nos falou isso e como devemos nos comportar. Então ele fala que Jesus conhecia claramente a carga de falha e de deficiências de que estamos ainda debitados perante a contabilidade da vida. Aí ele fala, urge assim penetrar o sentido de semelhante convite, aceitando de nossa parte a sublime iniciação. E ele vai então discorrer assim, na subida áspera, em demanda aos valores eternos, as leis do universo não reclamam qualquer ostentação de grandeza espiritual. Então você vê que Emmanuel já nos situa na vida, nas dificuldades, que ele coloca aí na subida áspera, e ele fala que a espiritualidade, Deus nosso Pai, através do ensinamento de Jesus, não ostenta grandeza espiritual. Então ele já vai nos mostrando que, mais uma vez, a bondade divina não exige a nossa perfeição absoluta, né? Mas eles têm essa compreensão das nossas limitações. Criaturas em laboriosa marcha na senda evolutiva, atendamos desse modo aos alicerces do aprendizado. Então ele já vai mostrando para nós a prática, a convivência diária. Nas horas de crise, os estatutos divinos não nos rogam certidões de superioridade, arraiarem pela indiferença. Então,
Ele vai confirmando que a vida tem entendimento, que não somos espíritos evoluídos, que não temos a superioridade, a grandeza que a gente muitas vezes imagina com essa passagem, né? E sim que saibamos sofrê-las com reflexão e dignidade, assimilando os avisos da experiência. Olha que legal. Então ele já vai nos colocando aí que devemos estar em luta para melhorar, em exercício pleno de busca do equilíbrio e da harmonia, reinteando com injúrias e zombarias. As instruções do Senhor não exigem de nós a máscara da impassibilidade. Olha só. Então ele vai citando tudo. E sim que a vençamos de ânimo forte, assimilando-lhes a passagem com a bênção da compreensão fraterna. Então, é aquilo que a gente tem o entendimento de realmente, né? De que não tem condições de pegar ao pé da letra no sentido de condição de evolução evolutiva plena, mas que saibamos passar, né, dentro da compreensão fraternal, da bênção da compreensão fraternal. Então, a gente entende que devemos estar em exercício, em busca, em sintonia, em atividade, buscando naturalmente essa perfeição. Defrontados por tentações, a vida não espera que estejamos diante delas em regime de anestesia, e sim que busquemos neutralizá-las com paciência e coragem, entesourando os ensinos de que se façam mensageiras em nosso próprio favor. Então você vê que a passagem do Evangelho pede para que façamos aos poucos, dentro de um esforço, e que esse esforço deve ser constante. Porque isso é que Deus nosso Pai nos espera de nós. Que busquemos, dentro de um esforço, dentro das condições que possamos alcançar, com atividade dinâmica, constante. Não, não dou conta porque eu não tenho a tal perfeição absoluta. Desafiados pelas piores desilusões, não nos pedem os regulamentos da eternidade qualquer testemunho de aridez moral. Olha só que bacana. E sim que diligenciemos esquecê-las, sem a menor manifestação de desânimo, abraçando mais amplas demonstrações de serviço. Muito interessante, né? Essas confirmações. Abstenhamo-nos de adornar a existência com expectações ilusórias. Olha só. Somos criaturas humanas a caminho da sublimação necessária e, nessa condição, errar e corrigir-nos para acertar sempre mais são impositivos de nosso roteiro. Olha, ele decreta, né, vamos falar assim, a condição que seria ideal para nós. Que buscando esses exercícios, essas orientações, olha só, somos criaturas humanas a caminho da sublimação necessária e, nessa condição, errar e corrigir-nos para acertar sempre mais são impositivos de nosso roteiro. Então você vê que se enquadra dentro da nossa realidade, dentro do nosso quadro evolutivo. E somos inferiores,
estamos num mundo de prova e expiação. A espiritualidade, vamos colocar assim, eles sabem que vamos errar. Nós não temos condições de ter uma evolução reta no sentido superior. Então ele fala, ó, errar e corrigir, retomar o caminho, retomar as atitudes. Isso é muito importante termos esse entendimento. Errar e corrigir-nos para acertar sempre mais. Então a espiritualidade já conhece a nossa condição. É por isso que Emmanuel nos traz detalhadamente aquilo que devemos ter como comportamento na nossa vida. Onde nós temos que ter uma postura e buscar entender que dentro dessa caminhada, dessa busca, né? Dessa busca na sublime iniciação, como ele fala, nós temos que ter um entendimento de que é normal errarmos, mas temos que buscar o exercício da correção, entendendo que temos um caminho a percorrer. E essa busca, ela tem que ser no sentido de acertar, melhorar cada vez mais. E como ele fala aqui, é um roteiro para nós. E olha como que ele conclui essa maravilha dessa mensagem. Conquanto, porém, permaneçamos convencidos de que não nos é possível envergar agora a túnica dos anjos, podemos e devemos matricular-nos na escola dos espíritos bons, que é aqueles que caminham buscando acertar. Olha só, eles têm esse entendimento da nossa condição. Porém, permaneçamos convencidos de que não nos é possível envergar agora a túnica dos anjos. Eles sabem. Nós não temos uma evolução, condutas só de nível elevado e superior, buscando a ascensão espiritual, sem cair, sem errar, sem ter nossas fraquezas. Está aí, ó. Podemos e devemos matricular-nos na escola de espíritos bons. Isso sim. E qual é a nossa postura? É sempre buscar melhorar. É um exercício constante para que a nossa vida tenha sentido e para que possamos alcançar a programação para nós no campo evolutivo. Então é mais uma lição para a nossa vida diária. Você vai vendo que Emmanuel vai colocando coisas do dia a dia, nos condicionando, mostrando que é de conhecimento superior a nossa própria condição de espíritos ainda em evolução, espíritos ainda imperfeitos que somos, mas que podemos caminhar como espíritos bons, que podemos agir de maneira mais dinâmica. Que Jesus nos ilumine, nos proteja na sequência de nosso trabalho. Antes de fazermos a nossa oração final, eu prometi que iria mostrar um livro aqui, que semana passada a gente não conseguiu pegar aqui, porque aqui é apertadinho. Então tá aqui o livro, ó. Ceareiros de Volta. Ceareiros de Volta, um livro da FEB, psicografado por Valdo Vieira. E aqui então na página 114 nós vamos encontrar a lição repetência reencarnatória que nós citamos aí na semana passada. Então, como prometido, está aqui, ó. Onde é uma lição maravilhosa, mostrando, né, que tudo isso que nós estamos mostrando aqui,
a cada semana, não é novidade para nós, porque nós estamos numa encarnação onde tudo que está acontecendo já aconteceu de outras vezes, só que nós erramos. As nossas provações, as nossas dificuldades, os encontros que temos, né? A composição familiar e a extensão dessa família no ambiente de trabalho, na escola, na instituição religiosa, onde você mora. Então isso tudo uma repetição, está se repetindo em circunstâncias novas, exigindo de nós condutas novas. Por isso, essas lições, como a de hoje, a que sempre temos trazido aqui, para a gente poder entender, e a espiritualidade ela vai nos lembrando com essas lições. Porque se é repetição, isso tudo não é novo para nós. Então são lições para que possamos ter força para enfrentar essas dificuldades que surgem dentro de um processo natural do nosso quadro evolutivo. Então, uma lição espetacular para que a gente possa confirmar esse momento, né, de vida que nós estamos vivenciando dentro dessa faixa evolutiva, dentro dos acontecimentos e confirmando essas lições de orientação prática para todos nós. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Nós convidamos a todos nesse momento para a nossa oração final e em favor dos irmãos que estão em tratamento e que mandam seus nomes aí pelo WhatsApp. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos reunidos nesse encontro semanalmente, toda quarta-feira às 20 horas, te pedindo a proteção dos espíritos amigos, a proteção de Mãe Maria Santíssima, para que o seu amor, a sua energia, o seu manto possa visitar a todos nós, não só nos nossos lares, mas onde quer que tenha uma alma encarnada ou desencarnada, algum espírito que teve necessitado do teu amparo e do teu amor. Que essas vibrações possam ir diretamente aos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento e aqueles que se encontram em nossa instituição já em tratamento ao longo das semanas. Que as tuas bênçãos e o teu amor continue conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, amigos. Vamos finalizando aqui o nosso encontro, sempre colocando os dados do nosso trabalho social, da cesta básica, do enxoval, né? E que entregamos para nossas mãezinhas carentes, e os dados que você precisa aí para contribuir com esse trabalho tão importante para nós, a fim de que possamos manter e continuar esse trabalho com nossas famílias carentes. São 2 trabalhos sociais agora, e avisamos já há algumas semanas. Terça-feira, às 18h30, no posto de assistência Francisco de Assis, em Nova Colina, e quinta-feira, às 19h30, no posto de assistência Francisco de Assis, na R1, em Sobradinho 2. Então é muito importante a sua contribuição para que a gente possa manter todo esse trabalho, e agora nos 2 postos, né, em 2 locais diferentes, ampliando assim o nosso atendimento. Nosso abraço, nosso muito obrigado pela ajuda, pela contribuição e por você estar acompanhando esse trabalho aqui tão importante, fazendo essa corrente do nosso estudo e do nosso campo de trabalho. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Curta o nosso vídeo, dá lá um joinha, a fim de que a gente possa manter esse canal no YouTube e a gente possa estar divulgando o nosso trabalho. Um beijo carinhoso a todos, até quarta-feira que vem. Tchau.